Um bom dia a todos, oitavo ano e nono ano. Hoje nós vamos estar trabalhando aí na apostila de vocês, liberdade religiosa, ok? Então o roteiro da aula de hoje vem falando o quê? Por ser laico, o Estado brasileiro assegura liberdade de culto e o respeito a toda fé. O princípio da laicidade na Constituição Federal de 1988 e o Estado laico, o que é? Então, essa palavra aí, laico, hoje nós vamos aprender. Então, voltando um pouquinho aí à história do nosso Brasil, quando o Brasil era colônia de Portugal, na Carta Magna de 1824, ficou estabelecido a liberdade de crença, né? Só que a Igreja Católica Apostólica Romana era aí a igreja principal no nosso território, né? E como ficava, professor, as outras religiões? Elas poderiam fazer seus cultos? Sim, mas doméstico, em casa. De maneira alguma elas poderiam construir templo, nem fazer atividades em praça. Era mantido secreto, né? Então todos os cultos que tinham, cultura afro, outras religiões, era mantido secreto. A única igreja que tinha liberdade de fazer os seus cultos, as suas missas, era a Igreja Católica Apostólica Romana, porque era a igreja oficial. Então, por ser laico, o Estado brasileiro assegura a liberdade de culto e o respeito a toda fé. Então, a gente já observa aí que ser laico é o quê? O Estado brasileiro assegura a liberdade de culto e o respeito a toda fé. Diz aqui, de uma maneira geral, o Estado laico é um Estado neutro. Busca através dele que uma sociedade, de modo geral, mesmo com diversidade de crenças e ideologia, consiga se desenvolver pacificamente. Então, significa o quê? O Brasil possui um Estado laico, né, neutro, e com diversidade religiosa no nosso Brasil, ele procura o quê? Desenvolver pacificamente e tratando o próximo com o devido respeito, né? E obedecer a um governo sem posição religiosa definida. Então, o governo ele não pode ter nenhuma posição religiosa definida. Ele tem que respeitar todas as religiões e também nós, como cidadãos, também temos que respeitar a todas as religiões e ao próximo, certo? Então isso aí se chama o quê? Um país laico. E aí vem, o Brasil é considerado um Estado laico em virtude de dispositivos, né, constitucionais que ampara a liberdade de religião. Assim, cita-se o artigo 5º, 6º da Constituição Federal que dispõe. Então, nesse artigo aqui, 5º, diz assim que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantido na forma de lei, e proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, é inviolável, de maneira nenhuma, ninguém pode proibir. Então, todas as igrejas, todas as religiões têm liberdade de cultuar, seja dentro do templo, seja na praça, seja no terreiro, onde desejar. Eles têm liberdade de fazer os seus cultos. E aqui diz, é vedado a união do Estado, a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los, o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relação de dependência ou aliança. Deixa eu explicar aqui de uma forma mais clara. É proibido, né, por lei, por Constituição, nem o Estado, nem o Distrito Federal, nem o município pode proibir nenhum tipo de culto, de religião. Não pode. Chegou aqui em Agostina, uma religião, eles têm toda a liberdade de criar a sua igreja, de construir o seu templo. Chegou um centro espírita, eles têm todo o direito, né, de fazer os seus cultos. Então, eles têm toda a liberdade. O Estado, nem a União, nem o município podem interferir. E também não pode ter nenhuma ligação com nenhuma igreja.
No caso aí também, nem o Estado, nem o Distrito Federal, nem o município. Então, tem que ser desligado aí. O Estado é desligado da igreja, não pode ter interferência nem da igreja, nem do Estado. Isso aí foi estabelecido também em 1891, quando há a separação da igreja com o Estado, porque antes a igreja e o Estado andavam juntos. Era tanto que a Igreja Católica era oficial. Depois, Rui Barbosa, em 1890, ele já reconhecia aí os líderes das outras religiões, ele passou a reconhecer, só que determinou que a única instituição que o governo poderia ajudar era a Igreja Católica, as outras não. Ele já estava sendo reconhecido aí por lei, os outros líderes, mas o governo só tinha direito de ajudar a Igreja Católica, as outras não podiam, certo? Então, aí agora o que é que acontece? Nem a igreja pode interferir no Estado, nem o Estado pode interferir na igreja. Há essa separação. Aí diz o que aqui? No artigo 5º, inciso 6 da Constituição. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma de lei. Proteção aos locais de culto e a sua liturgia. Então, é Constituição, é lei. Toda igreja, ela tem aí, por forma de lei, a proteção, tanto aos locais do culto e as suas liturgias. Então, centro de Umbanda, uma igreja evangélica, a igreja católica, por lei, na Constituição, elas têm proteção. Ninguém pode chegar lá e apedrejar, ninguém pode chegar lá e colocar fogo, porque elas têm aí a proteção, são protegidas por lei, para ter a sua liberdade. Estado laico, o que é? O que é um Estado laico? Um Estado é considerado laico quando promove oficialmente a separação entre Estado e religião. Eu expliquei aqui para vocês, Então, antes, o Estado era ligado à igreja. Por isso que, quando a gente vai nas cidades, a gente observa que a Igreja Católica ela é bem centralizada, Geralmente, ela foi construída bem nos centros da cidade, bem nas praças, porque antes era a religião oficial e a igreja e o Estado andavam junto. E também o Estado ela tinha uma contribuição para a igreja. E a igreja também sempre estava interferindo também nas questões políticas. E aí o que foi que aconteceu? A igreja no Brasil, todas as igrejas, a gente observa que elas são bem localizadas, são bem no centro, que também está relacionado a uma forma de poder. E a gente observa também que a maioria, muitas cidades têm nomes de quê? De santos. E também veio a contribuição das tradições, das festas, dos costumes, porque era a igreja oficial. Aí depois veio também as outras religiões, também foi se multiplicando. Mas graças a Deus aí que o Brasil ele se tornou aí um país laico, porque se a gente for fazer uma pesquisa, tem países por aí que você não pode falar nem o nome de religião, que você é morto, Mas no nosso Brasil temos aí diversidade religiosa. Aí diz aqui, um Estado é considerado laico quando promove o que? Oficialmente a separação entre Estado e religião. A partir da ideia da laicidade, o Estado não permitirá a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegiar uma ou outra religião sobre os demais. O Estado laico trata-se todos os seus cidadãos igualmente. Então, aí o Estado laico já está dizendo, todos são tratados por iguais. Também diz aqui, o Estado também deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão. E aí diz aqui, evitando que grupos religiosos, exerçam interferência em questões políticas. Por outro lado, isso não significa dizer que o Estado é ateu ou agnóstico. Então, o Estado aí ele fica neutro. Ele não pode dar cobertura a nenhum tipo de religião, ele tem que proteger, é lei, mas ele também, a religião não pode interferir aí também na política no Estado. Isso não quer dizer que o Estado é ateu, não acredita em Deus, é porque ele é laico, ele tem que ser neutro, nem agnóstico. Agnósticos são as pessoas que dizem o quê? Eles dizem o quê?
eu não acredito em Deus, eu não sigo, mas também eu não sigo Deus, eu não sigo a religião, mas também eu sei que existe um ser superior, certo? Aí vem o quê? A diversidade religiosa no Brasil. Aí tá falando o quê? Da celebração religiosa do Centro Espírita Pai Luiz de Oxós, em Santa Luzia, Minas Gerais, né? Onde eles tiveram aí um problema sério no Ministério Público. Eles foram denunciados porque eles estavam fazendo ali um culto, né? Estavam fazendo ali os seus rituais e o barulho era muito grande e pessoas ficaram incomodadas. E eles teve que ter um distanciamento ali um pouco da população, mas mesmo assim eles disseram que continuavam recebendo intimidações. O que é que nós vimos aqui? É um noticiário, né? E se colocando o quê? Que tem pessoas que realmente não respeitam a religião do outro, né? Realmente não tem respeito, mas nós aprendemos que o respeitar é uma questão de lei, está na Constituição. Aqui nós temos um batismo coletivo de membros da Assembleia de Deus na praia, né? Um lugar público, mas a Constituição dá todo o direito das pessoas lá se batizar, é lei, né? Tem um amparo. Aqui nós temos um culto também em praças públicas, né? Um culto aí ao ar livre. Eles têm todo o direito de cultuar, é por lei. Aqui nós temos uma festa de Iemanjá, em Salvador, né? Eles têm esse culto, esses rituais, dia de Iemanjá, de levar suas oferendas, perfume, flores. Também eles são protegidos por leis, certo? E o que é que nós aprendemos aí? Aí nós temos intolerância religiosa, que fala assim, o direito de criticar dogmas, né, de igrejas, de debater, é uma liberdade de expressão. Você pode falar, você pode debater, conversar, isso aí é uma liberdade de expressão. Agora, você agredir alguém, né, com xingamentos, ou até bater em alguém, violência mesmo, isso aí não pode acontecer, isso aí é crime, né? E nós aprendemos hoje que toda religião, ela tem a proteção, é lei, é Constituição. Todos têm liberdade religiosa. E aí diz, liberdade religiosa, o mundo é plural. Então a gente observa aí, né, um padre, um índio, protestante, uma pessoa que segue o judaísmo, o islamismo. Nós temos diversidade religiosa no nosso Brasil. Por isso que o nosso Brasil é um país laico. Laico significa o quê? Um país neutro, um país onde o Estado é separado da religião e todos têm liberdade religiosa, ok? Então, o Brasil é um Estado laico, né? Que nós temos aí diversidade religiosa e nós não podemos impedir a prática religiosa de ninguém. Então, nós temos que respeitar e também saber que Jesus não deixou nem o nome de nenhuma religião, né? Lá em Tiago diz, a religião é o quê? Visitar as pessoas nas necessidades e guardar-se do pecado, né? Se proteger das coisas erradas, do pecado. Foi isso aí que Jesus nos ensinou, ok? Então, um bom dia a todos. Eu vou passar uma atividade, certo? Sobre esse tema aí. E logo em seguida também eu vou estar passando um videozinho aí explicando as atividades anteriores, ok? Então, até a próxima aula.